Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live no Dia Nacional da Doação de Órgãos e Transplantes. Um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado aí. Sejam muito bem-vindos. A gente já está começando a live, esquentando os motores aqui, esperando o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live aí. Estamos aquecendo os motores aí para começar essa live com vocês nesse dia tão importante, Dia Nacional da Doação de Órgãos e Transplantes. Sejam muito bem-vindos aí, a gente vai conversar bastante sobre o tema. Meu nome é César, eu sou diretor técnico do Hospital Dom Alvarenga aqui, eu sou também presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que a gente chama abreviadamente aí de CIDOT, tá? E a gente vai começar essa live aí que vai ser um sucesso com todos vocês aí. Nossa psicóloga Mayra, mais nova integrante da nossa comissão, para começar essa live com vocês aí. Mayra, boa noite. Tudo bem com você? Estou te ouvindo, Mayra. Não estou conseguindo ouvir seu áudio aqui, viu, Mayra? Vamos ver se seu microfone está aberto. Só um minutinho, pessoal. Estamos aqui organizando os probleminhas técnicos do ao vivo, né? Faz parte. Ela vai entrar de novo aqui, pessoal, para a gente tentar ver o áudio dela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando a live, viu? Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas a gente já está solucionando. Bastante gente do Hospital do Alvarenga aí, estou gostando de ver. Adesão em massa do pessoal. Muitos seguidores do hospital também. Agradeço muito a presença de vocês. Vamos falar sobre esse tema tão importante, né, para todo o Sistema Nacional de Transplantes, para todo o sistema de saúde, né, que depende tanto dos transplantes. Então, falar desse Dia Nacional da Doação de Órgãos e Transplantes e focar hoje, como a gente vai falar um pouquinho sobre as comissões intra-hospitalares, né, de doação de órgãos e tecidos para transplante, que são as CIDOTs, vai ser muito bom, minha gente. Então, fiquem aí que a gente já está começando, tá? A Mayra está entrando de volta aqui. Agora consegue me ouvir?
Sim, agora Ai, que bom. estamos felizes, né? Ainda bem que temos uma super equipe técnica. Fica aqui meus Exatamente. agradecimentos. Nossa equipe de marketing está a postos aqui, É, a salvando a gente nossa pede um pele. socorro. Mas boa É noite isso aí. oficialmente a todos. Havia feito esses cumprimentos, mas acredito que ninguém tenha escutado, né? Pode ser que não, pode ser que não. Mas muito boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que aproveitem essa Obrigado. noite, né? Com certeza, com certeza. Vai ser um bate-papo bem legal. Sim, sim. E, bom, eu me apresentei aqui rapidamente, Certo. mas vou aproveitar que tem bastante gente chegando nova aí. Então, meu nome é César, eu sou diretor técnico do Hospital Dom Alvarenga, sou presidente da Comissão Interhospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que a gente chama abreviadamente de CIDOT, ou como às vezes eu chamo de CIH-DOT, mas é CIDOT, aí é a sigla mais popularmente conhecida. Sim. E eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês essa noite falando sobre esse tema, sobre esse Dia Nacional de Doação de Órgãos e Transplante, né? E a gente vai abordar um pouco hoje, um pouco mais sobre as CIDOTs, que são Isso. tão importantes nesse processo de transplante, de doação de órgãos, de morte encefálica, e que Perfeito. estão escondidinhas aí dentro dos hospitais, né, com um serviço maravilhoso e tão significativo, né, para o Sistema Nacional de Transplantes e para todo o sistema de saúde, né, para todo o SUS e para o sistema suplementar de saúde. E aí, começando aí nesse tema, né, eu vou abordar rapidamente um pouco do que são as CIDOTs, né, o que é essa sigla horrível aí, né, essa sigla feia de falar, mas que, na verdade, significa uma comissão, que é uma comissão obrigatória dentro dos hospitais, e foi estipulada aí por uma portaria em 2005, uma portaria 1752, que é a portaria responsável pela obrigatoriedade de todos os hospitais que tenham mais de 80 leitos de terem uma comissão que cuide da captação de órgãos, que cuide da identificação de potenciais doadores de órgãos, de pacientes com morte encefálica e de pacientes que têm a potencialidade de doar, por exemplo, córnea. Então, o que, essa comissão tem como função? O que eu, a Mayra e os mais de 15 integrantes aí da nossa comissão fazem, né? A gente se reúne trimestralmente para discutir dados e a gente atua diariamente junto às UTIs, ao pronto atendimento, às unidades de internação do hospital, aqui no caso do Hospital Dom Alvarenga, buscando ativamente pacientes potenciais doadores, ou seja, pacientes que estejam em morte encefálica ou em iminência de morte encefálica, ou seja, pacientes que tenham um risco de evoluir para a morte encefálica, seja porque ele teve um AVC, um derrame grave, seja porque ele teve um trauma crânioencefálico, um acidente com trauma crânioencefálico, ou porque ele teve alguma cirurgia neurocirúrgica aí que aborde o cérebro, ou até mesmo um problema de anóxia cerebral, que são as principais causas de morte encefálica, né? Então, essa comissão, como eu disse, é uma comissão importantíssima dentro do processo e obrigatória. E a história da comissão intra-hospitalar do Hospital Dom Alvarenga, da CIDOT do Hospital Dom Alvarenga, começou em 2017 de uma forma mais ativa aí, quando eu assumi a presidência da comissão, ainda como intensivista do hospital. Nós criamos essa comissão, na verdade, estabelecemos a comissão que existia já dentro registrada dentro do hospital, mas que não era ativa. E em 2017, em novembro, mais especificamente, nós trouxemos essa nova comissão com mais atividade, com mais atuação junto com o corpo clínico e com as áreas assistenciais. Então, desde final de 2017 até hoje, eu estou como presidente da comissão, mudei um pouquinho os meus papéis aqui dentro, de intensivista passei a diretor técnico, mas continuei com esse, que é, assim, uma grande, na verdade foi uma grande escola para mim ter participado dessa comissão e ter visto ela crescer, né, progressivamente, e a gente tem hoje um time muito grande, então são 15 membros. A Mayra, que eu vou apresentar com mais detalhes já já, é uma membra bem ativa agora, iniciada em final de agosto de 2022, assim, com muito orgulho, uma pessoa com grande especialização na área, que eu vou
comentar já já, e ela também vai explicar, mas que veio agregar a essa comissão que já vem cada dia se fortalecendo mais, né? Então, basicamente, o papel da comissão é identificar esses pacientes potenciais doadores, acompanhar o processo de diagnóstico e ter uma interlocução com a OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que é uma grande parceira nossa, a OPO da Escola Paulista de Medicina, que pela região de São Paulo é a responsável pelo nosso hospital e por diversos outros hospitais, e que reporta aí ao Sistema Nacional de Transplantes através das comissões estaduais de transplante, né? Então, hoje o Brasil tem um sistema nacional que cuida dos transplantes lá no topo da hierarquia. Abaixo deles a gente tem as comissões estaduais de transplante, que dentro dos estados têm as suas representações com as OPOS, que são as organizações de procura de órgãos. Na cidade de São Paulo a gente tem 4 OPOS, a OPO do Dante Pazanese, a OPO da Santa Casa, a OPO da Escola Paulista de Medicina e a OPO da USP, do HC da USP. E essas 4 OPOS, elas atuam em íntimo contato com as CIDOTs, né? Então, nós somos, assim, organizações muito coesas, né, que trabalham juntos, eles dependem muito da nossa atuação dentro do hospital, a gente depende muito da atuação deles junto conosco, e essa parceria aí faz com que a gente consiga captar pacientes, atuar dentro da entrevista familiar, que é um processo que a gente vai comentar aqui mais para frente, e fazer com que o fim do processo, que é a doação do órgão, a captação do órgão e um transplante que vai salvar uma ou muitas vidas, aconteça, né? Então, vejam o quanto é importante, né? A gente estava agora recentemente num evento, né, em que o hospital foi premiado, inclusive, como uma CIDOT de grande participação ativa, né, dentro de toda essa hierarquia, né? A gente ganhou esse troféuzinho, que na verdade é uma representação de tudo que a gente tem feito, né? E como hospital amigo do transplante, né? E nesse evento eu ouvi uma referência que eu acho que tem todo sentido, né? Que as CIDOTs, as OPOS são os anjos, né? São anjos que trazem a oportunidade de vida, a empatia e a possibilidade de salvar uma vida a mais de uma forma extremamente responsável e com um trabalho muito árduo. Bom, vou parar de falar um pouquinho, vou apresentar a Mayra aqui, que é a nossa psicóloga hospitalar. A Mayra, ela tem residência multiprofissional em saúde pela Escola Paulista de Medicina, com foco na área de doação de órgãos e transplantes. Então, é uma pessoa que veio agregar muito no time. Obviamente, aqui no hospital, ela atua dentro da área de psicologia hospitalar e entrou para a comissão convidada, porque realmente fazia todo sentido ela se envolver e a gente está muito feliz de tê-la como mais um membro da equipe da comissão interhospitalar, da nossa CIDOT. E eu passo a palavra para você, Mayra. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente a sua experiência e um pouco mais da sua formação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Dr. César. Aproveito também para agradecer as pessoas que estão aqui compartilhando desse espaço conosco, né? Um tema tão importante. Então, para nós é mesmo um privilégio podermos abrir esse espaço de debate. Eu gostaria de frisar algo que eu comentei com o Dr. César há pouco, que foi um feliz encontro estar aqui, né? Eu me senti muito grata pelo convite em fazer parte da comissão, da CIDOT. Eu costumo dizer que o bichinho do transplante, da doação de órgãos, me picou. Eu vou justificar um pouquinho, né, o porquê que eu me proponho a falar desse tema, compartilhando um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória. Eu sou formada, né, então, em psicologia, me formei no final de 2016 e desde a graduação, na verdade, eu tinha um interesse especial pelo âmbito da saúde hospitalar. A gente sabe que a área da psicologia hospitalar ainda é uma área historicamente recente, né? Estamos adentrando aí esses espaços e já buscava fazer minha especialização na área. E então eu fiz a escolha pela ênfase em transplante e captação de órgãos. Muita gente me questiona, né? Como assim transplante, psicologia? E tem tudo a ver, né? E temos muito a contribuir também nesses espaços.
Então, eu fiz minha especialização através do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, com ênfase em transplante e captação de órgãos. Essa especialização, ela iniciou-se em março de 2018 e foi concluída em fevereiro de 2020. Então, são 2 anos aí de uma intensa carga horária, de uma intensa imersão. E nesse período, além dos diversos espaços do âmbito da saúde hospitalar, eu pude conhecer um pouquinho mais de perto esse mundo, de todo esse processo, né? Desde a etapa ali do protocolo de morte encefálica, da entrevista familiar. Uma psicóloga entrou num centro cirúrgico para conhecer o processo de extração de órgãos, então eu realmente pude conhecer um pouquinho de todo esse processo e estar no outro lado também, que é a área do transplante, né? O transplante, na verdade, é resultado de todo um processo que o viabiliza. Então, por isso é tão importante a nossa atuação em todas essas etapas. Durante esse meu processo de formação, de aprimoramento profissional, então eu passei pelo serviço de organização de procura de órgãos, como o Dr. César citou, né? Esse é um serviço parceiro aí atuante com a Cidotes. Tive experiência também acompanhando os processos de Cidote hospitalar. Participei, como eu citei, de acompanhar a equipe médica na condução do protocolo de morte encefálica, acompanhei a entrevista familiar em que é abordada a possibilidade da doação. Então, foi uma experiência aí bastante ampla. É uma área pelo qual eu tenho um imenso afeto, né? No interesse sim da área profissional, mas é uma área muito enriquecedora e com a qual eu gosto muito de trabalhar. Então, para mim, fazer parte dessa comissão, poder contribuir, é um grande privilégio. Muito legal, Mari. A gente aqui do Hospital Dom Alvarenga se orgulha muito de ter um time de psicologia hospitalar muito forte, né? Sim, É sim. algo, como você falou, é algo muito novo, né? A gente Exatamente. não tem uma cultura ainda dos hospitais terem a psicóloga hospitalar e a gente aqui vive isso muito forte desde que eu entrei para a diretoria técnica. E Sim, você realmente veio com uma carga diferente, né? Com que todo bacana. esse conhecimento na área, ensinando a gente todos os dias sobre o tema. Então, eu tenho aprendido muito, né? Tudo que você trouxe de ideias e realmente da sua experiência, né? Eu, como intensivista, vivi muito na pele do lado da pessoa que está fazendo um diagnóstico, manejando um paciente Exatamente. com morte Que encefálica, né? também não é Então, uma tarefa fácil. não é uma tarefa nada fácil, a comunicação é muito difícil. Primordial. O manejo de um paciente em morte encefálica tem muita parte técnica, que é muito difícil também para o intensivista, para o enfermagem. E é muito interessante a gente ver o psicólogo envolvido nesse processo Sim, de uma forma tão intensa e ter uma residência, né, focada sim. para isso. Isso é muito interessante, né? Então a gente fica muito feliz de te ter junto com esse desafio para crescer ainda mais a nossa comissão, né? E eu muito E eu feliz acho que em tudo pertencer. com certeza, tudo que você disse aí, né, faz todo sentido, né? Eu acho que quando a gente começa a lidar com esse tema, a gente se apaixona, né? Porque tem desafios relacionados ao diagnóstico, né? A Perfeito. parte técnica. É uma ciência que passou por algumas mudanças nos últimos 4 anos aí, então mudança de protocolos. A gente tinha Resolução. aí um tempo de intervalo entre exames antes de 6 horas, hoje é de 1 hora entre dois exames clínicos, né, para diagnóstico da morte encefálica. A gente teve mudanças em relação à sequência dos exames, né, qual exame fazer primeiro. Tudo isso passou por grandes mudanças nesses últimos 3 anos que eu vivenciei na prática, você também, e a gente verifica que os desafios são constantes, né? Perfeito. Agora, nós nos orgulhamos muito por ser uma instituição que tem essa cultura de busca ativa, então de suspeitar a morte encefálica, que é o primeiro passo, né? Então, o intensivista ele tem que pensar que aquele paciente que teve um trauma cranioencefálico ou que teve um AVC, um derrame, ele pode evoluir em algum momento para a morte encefálica. Ele tem que estar
toda vez que ele está examinando o paciente, identificando possíveis sinais clínicos de morte encefálica, né? Então, esse é o desafio, porque ao mesmo tempo que ele vai continuar o tratamento da mesma forma, mas ele precisa identificar isso, porque, inclusive, é uma obrigação ética dele, como médico, identificar Fazer o um paciente que está diagnóstico. evoluindo com uma morte encefálica e, caso seja irreversível, fazer esse diagnóstico e comunicar os serviços obrigatórios, né? Então a CIDOT e a OPO, né? Então tudo isso para o médico e para a equipe assistencial que está ali na ponta é um desafio, né? Porque às vezes tem muitas questões culturais até do próprio profissional da saúde que travam ele, né? Que fazem ele às vezes achar que se eu fizer o diagnóstico de morte encefálica eu mudo a minha conduta. Não, o paciente vai continuar com o manejo primeiro, porque esse diagnóstico ele leva etapas, né? Ele tem critérios, ele tem que ser muito bem feito e muito bem validado. E segundo, porque mesmo se você fizer o diagnóstico de morte encefálica, esse paciente pode ser um doador, então ele é um potencial doador. E para que ele seja um potencial doador com qualidade desses órgãos para serem doados, ele precisa ser manejado de forma intensiva. Então o intensivista precisa dar uma pressão adequada para esse paciente, ele precisa tratar problemas renais, infecções, manter esse paciente bem ventilado no ventilador mecânico, ele tem que colher exames diariamente, ele precisa tratar esse paciente como um paciente intensivo, igual a qualquer outro, só que, inclusive, às vezes mais complexo, né, que ele tem mais problemas, mais distúrbios hormonais, endócrinos, que precisam ser tratados também de uma forma adequada. Então, é um tema bem complexo, cheio de desafios, né, a todo momento, e a gente sabe que quando a gente consegue finalizar um diagnóstico, né, e ter uma captação, ao mesmo tempo que existe todo um sentimento de luto da equipe, da família principalmente, né, principalmente da família, sentimentos às vezes muito variáveis aí, né, entre diversas famílias, culturas e religiões, existe também um sentimento de conquista, de algo positivo para alguém, né? Então, essa empatia que a gente tem que ter com a pessoa que vai receber o órgão, né? E com esse processo, ela é, às vezes, até dicotômica, né? Mas ela é o que faz esse processo ser tão complexo e é o que faz a gente gostar tanto de trabalhar com isso, né? Perfeito, essa dicotomia, essa ideia da vida e da morte, né? Tão nessa linha tão tênue, vamos dizer assim. E uma questão importante que você colocou, né, doutor César, o diagnóstico, ele independe da pessoa vir a ser um doador, né? Uma questão, inclusive, de dignidade daquela pessoa, você diagnosticar, né, o que ela tem e direcionar um tratamento, uma intervenção adequada. A questão é que, assim, as pessoas continuam com causas evoluindo a óbito em decorrência de morte encefálica, né? Mas se nós identificamos, se diagnosticamos, nós temos a possibilidade de avançar nesse processo, né? Nós temos a possibilidade de ter doadores, nós temos a possibilidade de ter transplantes. A questão de diagnosticar não é que você vai adicionar um diagnóstico de algo que não existia. Não, pelo contrário. Né? A linha é ir na identificação para fornecer o diagnóstico correto e ter melhorias aí nesses índices, nas etapas posteriores aí do processo. É isso mesmo. E também fazer com que isso seja efetivo, né? Então, a gente não pode tornar esse processo moroso, a gente tem que agir com efetividade, a gente tem que ter contatos rápidos com os setores necessários, com os exames complementares, fazer os exames dentro do tempo previsto, porque existe uma família daquele potencial doador que está ali sofrendo, né, querendo saber realmente se a morte cefálica está confirmada. Existem pacientes em fila de transplante que estão aguardando por um órgão. Então, todo esse processo ele tem que ser muito técnico, muito assertivo, e ele tem que ser efetivo, né? Então, ele tem que acontecer também dentro dos tempos necessários para que também não se perca a oportunidade de captar esse órgão, né? Porque quanto mais tempo passa, alguns órgãos começam a ter deteriorações, ou seja, começam a ter
consequências da doença grave, da morte encefálica mesmo, que é muito, na verdade, é a morte, né? A morte do Isso. tronco cerebral, a morte do encéfalo, é a morte do corpo. O corpo tem funcionamento ainda dos órgãos, do batimento cardíaco, mas ele perdeu o centro dele, o core, né? Aquela parte central que realmente define a morte, inclusive quando o paciente entra em morte cefálica, quando se finalizam os exames, o horário que isso é definido é o horário que vai na declaração de óbito do paciente. Então, é a hora da morte dele, né? Então, tudo isso, além de ser muito técnico, ele tem que ser efetivo para evitar o sofrimento dos familiares, para evitar a possível perda dos órgãos que vão ser captados, né? Mayra, você falou um pouquinho ali no começo sobre entrevista familiar, que foi uma experiência que você Isso, vivenciou aí ao lado da CIDOTS, isso. queria que você comentasse para a gente como que é esse que Uhum, talvez seja o processo mais difícil uhum, da uhum. comunicação, né? E, assim, para a equipe assistencial toda, mas principalmente quando vai abordar a possibilidade de doação de órgãos com os familiares. Como que é essa vivência e a sua experiência nisso? Isso. Realmente, assim, é um momento de extrema importância, né? Inclusive, nós vamos aí identificar diversos fatores que inviabilizam a doação e um deles entra no que acontece durante a entrevista, né? Seja pela recusa da família, seja por alguns conflitos, por algumas questões que venham a surgir nesse processo. Eu gosto muito quando eu me propus a estudar sobre o tema, não só da prática, mas também quando eu fui fazer alguns cursos relacionados à comunicação nesse contexto, à entrevista familiar no contexto de doação de órgãos, algo me marcou muito, né? Que é um paralelo entre a ideia da relação de ajuda, que é um conceito aí proposto por Carl Rogers, que é um psicólogo norte-americano, que desenvolveu a abordagem centrada na pessoa e que ele vai trazer três elementos principais: a questão do respeito, a questão da empatia e a questão da autenticidade, da congruência. Então, aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou verdadeiramente sentindo é aquilo que eu também estou expressando, seja na minha postura de acolhimento, seja na minha postura mesmo, gestual, no meu rosto, na minha face, no meu tom de voz. Então, são três elementos fundamentais aí para termos em mente, né, para conduzir essa entrevista. Lembrando que o momento da entrevista familiar é um momento de crise emocional, é um momento de luto vivenciado pela família. É um momento em que essa família acabou de ficar sabendo que um ente querido faleceu, né? Então, nós temos, por um lado, esse tempo objetivo, como o Dr. César colocou, é o tempo para viabilizar a doação, é o tempo para que o quadro do paciente não se agrave, é o tempo de manutenção, né, desse órgão, mas nós temos, em paralelo, um tempo que é subjetivo, é um tempo que é da dor dessa família, é o tempo do luto, são diversas variáveis aí, né, em torno desse contexto. Então, ter essa ideia dessa sensibilização sobre esse momento de dor, sobre esse momento de luto, sobre essa perspectiva do acolhimento são questões fundamentais. A gente sabe que a forma com que nós vamos comunicar, né, e aí não sou eu quem comunico, mas a equipe que comunica as notícias difíceis, não, a forma com que vai ser comunicada, ela não pode causar mais dano à pessoa que vai receber. As informações difíceis, ela já tem essa característica que causa um impacto importante, que vão mudar a perspectiva de futuro de uma pessoa, né? Então, a forma com que essas notícias vão ser comunicadas, elas precisam ser dessa maneira que é de acolhimento, de favorecer alívio emocional. Algumas etapas são importantes antes dessa entrevista familiar. Então, uma delas é preparar o ambiente, definir onde que eu vou conversar com essa família, se eu tenho uma salinha adequada, preparar esse local com acomodação, com cadeiras,
com lenço de papel, com água se for preciso. Eu preparar quem serão os participantes, né? Eu definir quem serão os participantes. Nós sabemos que existem aquelas pessoas que vão poder autorizar a doação. Nós sabemos o grau de parentesco dessas pessoas que vão poder autorizar a doação. Então é importante a gente definir não só os membros da equipe, mas quem são as pessoas da família que vão participar desse processo, revisar os elementos de comunicação não verbal. Então, assim, estar atento muito às questões de postura, de gesto, de tom de voz, dessa acomodação também, telefones e celulares desligados, né, para mostrar que você está disponível para aquela pessoa, evitar interferências e os elementos também de comunicação verbal para serem revisados antes e durante a entrevista. Então, o pessoal da equipe especializada, né, das OPAs, que vão fazer essa entrevista com a família, de se apresentarem, de fazer referência ao paciente sempre pelo nome dele, de buscar saber o que eles sabem até o presente momento. Então, assim, nós temos diversas etapas. No primeiro momento, esse paciente que está em suspeita de morte encefálica, em que a equipe assistencial que está cuidando do paciente naquela unidade de internação vai conversar com a família sobre essa suspeita, sobre a abertura do protocolo. Nós temos um momento posterior em que foi confirmado o diagnóstico de morte encefálica, então que esse médico dessa unidade, quem vai comunicar com a família, e nós temos um momento posterior, depois que a família já foi informada sobre a morte desse paciente, né, que foi constatada a morte, que a equipe, né, da OPO vai ter essa abordagem com a família, em que é uma entrevista novamente pautada no acolhimento ao luto, em que depois, se certificado que a família sabe, se certificou que a família compreendeu que essa pessoa está morta, vai ser ofertada a possibilidade da doação. Né? Vai ser abordado que a morte ocorreu em uma condição que permite ajudar outras pessoas por meio da doação de órgãos. Então, é sempre essa questão do altruísmo, da oferta, mas nunca uma questão impositiva. Né? E aí é um momento de escuta. Essa pessoa manifestou em vida a vontade de ser doador, acolher as reações emocionais, fornecer espaços para que a família tire dúvidas, para que faça perguntas, para que expresse as diversas reações possíveis. São condutas de extrema importância. E assim, se fosse elencar algumas frases para colocarmos um X, né? Evitar, de vermelho, né? Não chore, fique calmo, né? Não podemos desvalidar essas reações, esses sentimentos. Então, também fica esse adendo para essas intervenções nesse contexto da entrevista. É um momento muito difícil, né? Imaginem vocês que a gente tem que convencer, na verdade, passar uma informação, né? Nem convencer, mas passar uma informação para uma pessoa leiga no assunto, um familiar, de que o parente dela, o ente querido dela, está com uma suspeita de morte encefálica e que, mesmo com esse diagnóstico, o coração vai continuar batendo e ele vai continuar respirando. Então, é muito difícil para o profissional da saúde explicar para a pessoa leiga que a morte encefálica ela vai ter uma alteração gravíssima ali no centro de todo o corpo da pessoa, né? Na parte neurológica, no tronco cerebral, que é quem comanda o batimento cardíaco, quem comanda a respiração, mas que não vai ter uma parada cardiorrespiratória imediata. Isso pode demorar muito tempo para acontecer. Então, aquele paciente pode ficar dias, semanas, ligado ao ventilador mecânico, com o coração batendo, né? E tendo movimento respiratório por conta da função do ventilador mecânico. Porque se a gente desligar aquele aparelho, o paciente vai evoluir com a parada cardiorrespiratória. Né? Então, essa informação, a forma que a gente passa essa informação tem que ser muito cuidadosa. É o que a Mayra falou. Tudo que a gente faz, né, nesse momento, qualquer movimento brusco, qualquer fala que possa ser mal interpretada, qualquer
gesto ou até mesmo expressão facial que a gente possa ter Uhum. pode trazer uma dificuldade de compreensão ou até mesmo uma impressão de que a gente não está sendo empático, né? Então, o ambiente é muito importante, a forma, a tom de voz, os gestos que a gente vai comunicar são muito importantes e esse contato empático é muito importante. Então, não adianta fazer tudo isso e chamar a pessoa, o familiar, pelo nome errado, por exemplo. A gente acaba com um vínculo, acaba com uma proposta, com uma tentativa de conversar sobre o tema, principalmente na hora dessa entrevista, que é um papel de tentar informar a importância dessa doação, Isso. né, da captação, a gente acabou com um vínculo e às vezes Perfeito. coloca tudo em risco, né? Então, esse é um momento mais crítico aí da entrevista familiar e depois que finalizou os testes, o protocolo, como a Mayra falou, um segundo momento ainda mais difícil, que é comunicar essa morte, que para algumas pessoas entender que a morte encefálica é igual à morte é muito difícil, né? Então, tudo isso vai trazer grande dificuldade. Pessoal, vão mandando dúvidas aí que a gente quer conversar bastante ainda sobre o tema, né? E experiências aí que vocês já tiveram. A Amanda está comentando aqui que teve um caso desse na sua família, com o irmão, e que para a mãe dela foi bastante difícil entender. Isso mesmo, Amanda. E a gente já viu muitas situações em que a família teve muita dificuldade de entender, e que a gente tem que gastar um tempo ainda maior nessa conversa, mesmo que isso não vá trazer a captação de órgãos, porque nem tudo o objetivo é captar o órgão, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conscientizar a pessoa, a gente falar sobre o que está acontecendo de uma forma real, né? E ao mesmo tempo empática. Então, a gente não tem que olhar só para a situação de doação de órgãos, a gente tem que olhar por um momento de luto, né? Que é o que a Mayra falou, a maior dificuldade de um profissional da saúde é comunicar uma má notícia, né? Num cenário desse, né? E assim, como é difícil, né? Porque tem-se a ideia da morte, o coração parou, a respiração cessou. E aí a família questiona, mas o coração ainda tá batendo, mas ele ainda tá quentinho, mas ainda tá respirando. Então, assim, a nossa sensibilidade e a disponibilidade da equipe em entender, né, esse processo de difícil compreensão e também de difícil aceitação é muito importante, né? É um processo, é uma linguagem que ela precisa ser muito clara, ela precisa ser, ao mesmo tempo que é clara, ela é delicada, né? Às vezes é preciso que essa informação seja repetida algumas vezes, porque nós temos, diante de notícias difíceis ou de qualquer contexto, uma questão, uma via, que é a via cognitiva da compreensão da outra pessoa. Isso a gente pode facilitar com uma linguagem menos técnica, mais adequada, frases claras, simples, curtas, mas tem uma outra via que é a via emocional, né? De se estar perdendo um ente querido, de estar recebendo a comunicação de uma notícia difícil. Então, são sempre as duas questões aí em jogo. E em uma morte que por si só, se para muitos profissionais de saúde ainda tem muitas dúvidas em torno da morte encefálica, né? Imagine para quem não está na área. E é por isso também que a ideia é debater sobre o tema, falarmos sobre morte encefálica, desconstruir, trazer informações, porque com isso a gente consegue, inclusive, melhorar os índices, ter mais transplante, ter mais pessoas que são doadoras, porque muitas dúvidas aí surgem nesse processo e é o que faz com que a pessoa tenha posicionamentos contrários também, em alguns casos, claro. A gente conversar sobre o tema, né? Não só em eventos como esse, mas dentro de hospitais, nas empresas, e principalmente conversar sobre isso em casa. Nós, como latinos, né? Nós temos uma grande dificuldade, um tabu muito grande de falar de morte, né? Então, falar de morte entre nós familiares, né? Falar entre parentes sobre a morte, com pai, com mãe, com irmãos,
é um tabu para nós latinos, né? Então, imagina falar sobre a morte encefálica, que é um tema ainda mais específico, mas como que a gente melhora isso? Como que as famílias conseguem mais informação? Primeiro, através de dados, de informações, de lives como essa, de eventos, mas também as pessoas conversando sobre isso em casa, expressando o seu desejo de doar o órgão, né? E trazendo isso, esse é o ponto-chave Uhum. que a gente sempre fala no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Transplantes, mas a gente fala todos os dias, na verdade, aqui, né? E é a importância de todas as pessoas do Brasil se falarem em casa, conversarem com seus familiares e expressarem o desejo Isso. de doar órgãos, né? Olha, eu sou doador de órgãos, eu sou doador de órgãos. Eu sou doadora Eu já de falei, órgãos, minha mãe está me a gente, assistindo. exatamente, então a nossa família sabe disso, né? A gente fala sobre isso, não é que a gente fala o tempo inteiro, mas em alguma vez na vida, a gente comentar isso com alguém da nossa família é a única coisa que a gente precisa para que num momento difícil, que a gente espera que nenhum de nós passe, né, uma situação dessa, mas se ele acontecer, a nossa família sabe qual que era o nosso desejo em vida, né? A gente não Isso, precisa perfeito. escrever nenhum testamento, a gente não precisa mais escrever isso na declaração, na Na nossa RG, na carteirinha. CNH, a gente só precisa comunicar. E se a gente quiser agora, o novo RG, agora digital, inclusive, permite a pessoa registrar, então é uma possibilidade de registrar, mas não é obrigatório. É Isso. muito mais simples do que isso, é muito mais fácil do que isso. E para esclarecer também, né? Não seria. O RG é uma forma de você demonstrar sua vontade, que outras pessoas saibam, mas o que está, que vigora no Brasil hoje é a doação consentida, que requer autorização da família. Né? Então, para ser um doador, Exato. converse com sua família. A Priscila, ela fez uma pergunta aqui. Pensando que para o profissional a expectativa de aceite da família é grande, como que é a formação desses profissionais em se sensibilizar e conter também a sua expectativa? Ou seja, o profissional que vai fazer a entrevista, ele tem que estar preparado para o não do outro lado. Como é que Exatamente. você viu essa preparação aí, Mayra, dentro da sua residência e dessa área que você viveu? É justamente quando a gente entende que você não está indo para uma entrevista com o intuito de sair com um doador, né? É claro que nós é uma entrevista de doação de múltiplos órgãos, que temos essa visão do transplante, que pode ajudar outras pessoas, né? A condição da morte da pessoa permite ajudar outras através da doação. Mas a questão é justamente o que estamos debatendo aqui, de que o profissional vá com uma perspectiva do acolhimento, da sensibilidade sobre a difícil situação que essa pessoa está enfrentando, em que é, inclusive, dito a ela desse direito de ser doador mediante a condição que a morte ocorreu. E então essa mudança de perspectiva no momento da entrevista, ela é uma questão que pode ajudar os profissionais. Né? A ideia não é de convencer a outra pessoa a ser doadora, é você estar ali para ouvir, é você estar ali para ouvir as dúvidas, é você estar ali para. Às vezes acontecem alguns conflitos, né, de algum membro da família que quer, outro membro não quer, e aí pode gerar aí algumas cenas mais conflituosas. Então, o objetivo, né, é outro, né? A perspectiva é outra. É claro que se a gente que se consegue o sim, isso é muito bacana. Isso gera uma satisfação muito grande para o profissional. Mas a ideia não é de convencimento, a ideia é que. E que justamente quando a gente entende todas essas variáveis diante da aceitação ou recusa de uma pessoa à doação, a gente tem uma tendência também a conseguir uma melhora nos índices, quando essa pessoa se sente acolhida, quando essa pessoa conhece a vontade da pessoa em vida, quando essa pessoa se sentiu acolhida desde a entrada no serviço de saúde, A consequência, né? né? Quando essa comunicação em todo o processo foi clara, passo a passo foi sendo discutido com a família, eles se sentiram acolhidos, eles foram esclarecidos. Então, realmente, é consequência. É claro que É a tem consequência pessoas. de todo um cuidado, né? Isso, De toda abordagem. Às vezes, é o que isso. você É falou. claro que tem pessoas que, por diversas razões, às vezes de ordem religiosa ou questões pessoais,
não são favoráveis à doação, está tudo bem, né? A gente respeita também esses posicionamentos, mas tem outras variáveis em todos os momentos desse processo que vão influenciar. É isso aí. Agradecer o pessoal que agradeceu a live. Tem uma pergunta aqui que é muito importante, uma dúvida que pode ser de muitas pessoas, né? Então, ao passar todo esse processo que vocês falaram, a família tem que estar presente no momento em que o órgão for retirado do ente querido, vendo tudo? Não. Não. A família não acompanha esse processo, isso é um processo cirúrgico que é feito no centro cirúrgico, né? Ele pode ser feito no próprio centro cirúrgico do hospital. Aqui no Hospital Dom Alvarenga, nós fazemos a captação no nosso centro cirúrgico, só que com a equipe da Escola Paulista de Medicina. Isso é feito dentro de uma sala cirúrgica, né? E o familiar não acompanha isso, né? O que eventualmente pode ser acompanhado pelo familiar são os exames que são realizados. Assim como o paciente está dentro de uma UTI, muitas vezes o familiar está ali do lado, então os exames que são feitos, que são exames físicos, né? Dentro do paciente, então, com toque, com uso de alguns artefatos, mas nada cirúrgico, para captar o órgão na frente do familiar. A gente não tem essa prática, né? Nenhum lugar do mundo tem essa prática do familiar participar de uma cirurgia de um familiar vivo, e muito menos nessa situação. Então, exato. Então, é uma preocupação que talvez algumas pessoas possam ter, né? E não acontece. O familiar não vai acompanhar a cirurgia, a não ser que ele queira muito acompanhar. Nunca vi que isso seja uma solicitação. Eu também nunca vi, E e eu assim, acho que também por favor. é um momento muito, assim, que para nós, profissionais da saúde, ver uma cirurgia que contém muito sangue, que tem órgãos expostos, é uma situação que a gente vivencia. Agora, o familiar não está preparado emocionalmente para aquilo e não é interessante. Né? Como você falou, né? Nem em vida isso acontece nessa situação. Mas o que acontece é a família ela pode ser informada no momento em que foi iniciada a cirurgia e no momento em que terminar. E aí esse contato é feito via telefone, né? Por essas equipes, mas é só isso. É isso mesmo. A família pode estar presente no hospital, no local onde vai acontecer. E assim, é importante porque é um momento de despedida, né? A saída ao centro cirúrgico, ela é um momento final de despedida, né, daquela pessoa. Então, muitas vezes as famílias vão até o centro cirúrgico junto. É um momento que a gente respeita muito e considera como muito importante, né? Mas ela não entra no centro cirúrgico para esse procedimento. Exatamente. Excelente, excelente. Muitas dúvidas que às vezes a gente não para pensar, né, e conversar com os pacientes, então é legal que venham aí, porque a gente consegue às vezes esclarecer a dúvida de muitas pessoas que às vezes colocam isso como uma barreira para não permitir, né, que o órgão seja captado. A questão da integridade do corpo é muito comum e acredito que se relacione com essa questão que estamos conversando, né? Então, como é que vai ficar esse corpo? Isso vai interferir nos rituais de despedida, no velório? Então, o Dr. César pode até dizer melhor, mas é feito uma incisão, um corte como uma cirurgia normal, né? Tem toda uma reconstituição e uma garantia, inclusive pela legislação, da integridade do corpo na devolução do corpo para a família. Então, é um processo muito, muito sério, também cuidadoso. Não existe deformidade para causar uma impressão visual do corpo que faça com que a família não possa fazer um velório com o caixão aberto, por exemplo. Então, tudo isso é um mito que as pessoas têm, de que a captação de uma córnea, por exemplo, vai gerar a pessoa ficar sem os olhos ali, com o olho aberto. Então, não, isso não acontece. São feitas estratégias para substituir ali o órgão de uma forma similar ao órgão, para não trazer uma impressão ruim, né, de deformidade, Então, é como uma cirurgia, vai ser feita uma sutura, mas aquela sutura é feita como numa cirurgia convencional, né? Não ficar algo exposto, aberto, nada disso. Então, é uma grande dúvida que muitas pessoas têm também e que frequentemente é colocada em várias situações quando a gente aborda o tema. Isso aí, muito, muito bom. Acho que a gente falou bastante, né, Mayra? O pessoal está meio tímido, não fez muita pergunta. Podem O Wilton participar, podem agradeceu. interagir.
agradeço muito e assim, agradeço muito a toda a comissão, né, que Claro. nesses 4 anos aí, na verdade já indo para o 5º ano de comissão, são membros muito atuantes e que estão ao meu lado, e agora a Mayra é mais uma pessoa para compor essa equipe, e a gente quer cada vez crescer mais, cada vez mais contribuir com a OPO da Escola Paulista, com o Sistema Nacional de Transplante, e continuar recebendo prêmios como esse, que acho que, na verdade, são só o símbolo, né? Mas o que importa mesmo é o nosso trabalho, que é feito com muita seriedade aqui dentro Com do hospital certeza. nesse tema. E a gente tem muito apoio aqui dentro, não só das diretorias, da superintendência, da diretoria estatutária, mas também de todos os colaboradores, sejam assistenciais ou não assistenciais, que estão presentes em todas as etapas, muitas vezes até nessa etapa final aí da ida do paciente ao centro cirúrgico. A gente fez recentemente uma homenagem a um paciente que foi ao centro cirúrgico, com toda a equipe assistencial, administrativa, acompanhando esse percurso, agradecendo e assim, se solidarizando com a família, né, o que é um momento de despedida, e que a gente entende que seja um momento crucial, né, dessa despedida da família, né? Mayra, obrigado pela sua presença Eu aí, que foi excelente. agradeço novamente. Acredito que foi um diálogo muito importante e enriquecedor, né? Eu espero que para quem esteja assistindo também tenha sido. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, contribuição? Eu espero também que todos tenham gostado muito. A gente vai deixar essa live aí gravada para vocês poderem acompanhar depois. E obrigado, gente. Obrigado, muita gente Muito parabenizando. obrigada. A gente está aí à disposição. Se tiverem mais dúvidas e também quiserem mandar isso por direct aqui no Instagram do hospital, ou no meu Instagram, ou no Instagram da Mayra, fiquem à Isso. vontade. A gente está 100% à disposição, e uma boa noite, terminando esse Dia Nacional de Doação de Órgãos e Transplantes. Tem uma Boa noite, Mayra. pergunta. Tem uma pergunta? Será que conseguimos? Do Hugo? Opa, se faltam campanhas públicas de conscientização sobre o tema. Acho que sim, viu, Hugo? A minha opinião é que acho que a gente faz bastante coisa, né, como instituições, como até o próprio SUS coloca campanhas, mas eu ainda vejo que não, isso deveria ultrapassar só esses dias importantes, né? Deveria Uhum. acontecer diariamente, falando sobre o tema. As pessoas tinham que ter acesso a essa informação de uma forma mais clara, né? Exatamente. E eu acho que participar de eventos como esse, né, e até mesmo às vezes é, vir conhecer como funciona uma CIDOT dentro de um hospital, né, conversar com as pessoas que trabalham, é importante para todas as pessoas, né? Mas falar sobre o tema, o governo abordar mais o tema, né, os órgãos de marketing, até mesmo as emissoras de TV, de rádio, deveriam abordar mais o tema. Eu vejo ainda como algo ainda muito incipiente no Brasil. Uhum. E por vezes essa temática às vezes é abordada de uma forma com que não acontece, né, verdadeiramente como funciona realmente o sistema de transplante, de doação. Então, por exemplo, eu saber para quem que foi o órgão doado, assim, são questões importantes, acredito, até para a gente trazer de informação, né? Então, a pessoa que recebe o órgão, ela não sabe de quem ela recebeu, quem doa, a família do doador não sabe para quem vai. Existe todo um Sim, sistema de transplante que é muito bem, com uma série de critérios privatizado. informatizado e que não tem, né, esse tipo de interferência, nem pode ter. Então, às Nem vezes, priorização, nada disso. isso, Tudo né? muito organizado para um processo seguro e justo, né? E Exatamente. equalitário, né? Que é justamente o que o SUS preza, né? Uhum. Exatamente. Tem comentários, né, Legal, de pessoal. precisar chegar mais essas informações às diversas classes sociais. Isso mesmo, levar esses temas para os diversos espaços. Hoje nós fizemos uma ação aqui no hospital, conversando com as pessoas nas entradas de ambulatório, pronto atendimento, e foi um debate muito bacana, assim, as pessoas compartilharam suas dúvidas,
Algumas pessoas já tinham um pouco mais conhecimento do tema, mas pôde trocar também nesses debates. Então, com essas ações, vamos ampliando. Com certeza. É o nosso papel sendo feito e eu acho que Educação é para um a papel sociedade em geral, né? e que a gente vai continuar fazendo ele cada vez mais, com Isso, mais força, com mais amplitude. isso. E para ser um Pessoal, doador, converse com a sua família, né? é isso aí. Converse com a sua família, seja também um doador e Uhum. a gente está à disposição. Boa noite para todos. Boa Boa noite, noite. Mayra. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Muito obrigada, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.